Bom dia. Stai ascoltando Buongiorno Business, il podcast che parla di startup e imprenditori tra Italia, Brasile e America Latina. Buongiorno San Paolo e Italcam, Câmara de Comércio Italo-Brasileira de São Paulo, apresentam Infraparlare, o podcast das empresas empenhadas em construir as infraestruturas do futuro. Bem-vindos a mais um Infraparlare, rubrica de negócios do Buongiorno Business, juntos com a Câmara de Comércio Italo-Brasileira de São Paulo. E comigo está José Vitor Mamedi. Bem-vindo, como você está? Bem-vindo, Alessandro. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Satisfação aqui a gente estar participando aqui de mais um Infraparlare, para falar um pouco sobre as questões de infraestrutura, dentro do nosso comitê de infraestrutura da Câmara. Vamos lembrar, né, que essa série está, digamos, desenvolvida com o Comitê de Infraestrutura da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, e o Mamedi está aqui para nos ajudar a introduzir os tópicos, né? Isso mesmo, ajudar aí a falar um pouquinho dessa questão do que a gente tem aí de infraestrutura, Sim. como um todo, energia, telecomunicações, logística, transporte, saneamento. Exato. Envolvendo as empresas brasileiras e italianas nesse processo aí. Sim. E o tópico de hoje também, né, além das infraestruturas, são infraestruturas tecnológicas de telecomunicação, né? Então hoje temos o diretor de arquitetura, tecnologia e inovação da TIM, Attila Xavier. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom Prazer dia. estar aqui com vocês. Bem-vindo. E hoje vamos discutir um pouco, né, Mamedi, desses tópicos, às vezes, né, um pouco difíceis de entender, né, para nós, né, especialmente para mim. Não sei se você manja. Tecnologia é uma coisa complicada para a grande maioria, né? Então, mas acho que é fundamental hoje em dia, né, a gente falar sobre isso. Sim. Então, bom, vamos começar. Attila, se quiser também se apresentar um pouco aos nossos amigos que nos escutam. Tá ótimo, eu sou Attila Xavier, sou responsável por arquitetura, inovação e tecnologia, ou arquitetura e evolução tecnológica na TIM. Já trabalho na TIM há mais de 4 anos. Essa área de arquitetura e evolução tecnológica às vezes confunde um pouco o nome arquitetura, mas é arquitetura de sistemas, então nós somos responsáveis pela arquitetura dos sistemas da TIM, tanto de TI quanto de rede, e pela evolução tecnológica no geral, não só de sistemas, mas também de toda a rede da TIM. Temos um laboratório, um dos melhores laboratórios de uma operadora de telecom aqui no Brasil, com uma infraestrutura que reproduz tudo que nós temos na rede, e que nos possibilita desenvolver serviços e produtos diferenciados, né? A gente tem uma possibilidade de fazer testes de desenvolvimento nesse ambiente de laboratório e levá-los muito rapidamente para a rede de produção. Um diferencial que a gente tem na TIM. Ótimo. Muito bom. Attila, primeiro, mais uma vez, obrigado aqui pela tua presença. E já vamos, então, já entrar no assunto hoje, está muito sendo falado, né? A questão do 5G, né? 5G aí chegou, tá? Passamos aí por um processo de leilão e tudo mais, e agora estamos aí entrando na implantação do sistema. Tá? Como é que a TIM está envolvida nessa questão? O que tem acontecido? Quais as dificuldades iniciais para essa implantação? E o que a gente pode esperar aí desse tão falado 5G? Então, tá bom, Amédio. Obrigado pela oportunidade. Assim, realmente 5G é um dos temas mais quentes ultimamente. A TIM já vem participando disso, trabalhando com 5G já há muito tempo, não só com o apoio da própria TIM Itália, mas até com iniciativas também no Brasil. Desde 2019, nós já estamos trabalhando com alguns pilotos, ainda experimentais, logicamente, para começar a incentivar uma comunidade de desenvolvedores de aplicações que possam utilizar os benefícios da rede 5G. 5G quer dizer quinta geração da telefonia celular, né? Até então, o que se falava era a quarta geração. A partir de 2019, como eu disse, a gente começou a trabalhar muito em cima dessa quinta geração. E essa quinta geração, ela basicamente traz uma maior velocidade no teu acesso de dados, mas também uma menor latência, que é um tempo de resposta para as suas requisições, e uma maior confiabilidade.
Então, a gente entende, né, como TIM, que a quinta geração vai realmente abrir muitas portas, não só para os usuários, né, os consumidores em gerais, mas principalmente para empresas, para o B2B, né, que a gente costuma falar. Em 2021, no final do ano de 2021, aconteceu um leilão no Brasil, Sim. onde foram as licenças para as frequências específicas para o 5G. A TIM se sagrou um dos grandes, eu diria, vencedores desse leilão, conseguindo adquirir lotes de frequência nacionais, cobertura nacionais, em frequências de banda média, né, como são chamadas, frequência de 3,5 GHz, mas também em frequências de micro-ondas, que é o 26 GHz, onde você tem bandas ainda muito mais largas. O que significa isso? Significa capacidade de dar velocidades muito altas no acesso, comparáveis à fibra ótica. Só que em dispositivos móveis e portáteis. Então esse é o grande diferencial. Sim. Então, além da gente poder prestar serviços, ou oferecer serviços, como eu disse, com baixa latência, alta confiabilidade e alto throughput, né, alta velocidade de dados móveis, a gente pode oferecer isso também fixo, em ambiente fixo, com a vantagem de não precisar passar cabo. Então é aí que você começa a ver os grandes diferenciais, por exemplo, para a indústria, próprio para o ambiente de saúde para a logística, para o agronegócio, no caso do Brasil, que é uma indústria importantíssima. Por isso a aposta da TIM tão grande nessa nova geração da tecnologia celular. Como eu falei, teve o leilão no fim do ano, onde a gente adquiriu essas frequências, e agora, no meio do ano de 2022, a partir de junho e julho, nós começamos já a fazer a implantação dessa rede no Brasil. Em algumas capitais, inicialmente, em função de restrições impostas no próprio leilão. Por quê? Essa frequência de 3,5 GHz ela é muito próxima das frequências de serviços de satélite. Então era necessário fazer uma atividade de mitigação de interferência. E por isso existem essas restrições em relação ao prazo de implantação. A gente não pode implantar em todo o país ao mesmo tempo, em todas as cidades, como nós gostaríamos, mas temos que seguir as recomendações da Anatel e dos órgãos que ela definiu como sendo responsáveis por tratar essa mitigação de interferência. Isso já vem sendo tratado, como eu disse, desde junho e julho começamos essa implementação. A primeira cidade do Brasil foi Brasília, depois nós tivemos São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro também, entre outras. Já estão com serviço hoje, né? Nós estamos no final do mês de agosto, já temos serviço nessas cidades. E o que eu posso dizer também, que me é motivo de muito orgulho, é que em todas as cidades onde a TIM já colocou essa cobertura 5G na frequência de 3,5 GHz, nós somos a operadora com maior cobertura 5G, indiscutivelmente. Nós colocamos uma cobertura muito maior do que exigida pelo leilão e muito maior do que qualquer outra concorrente da TIM colocou. Então, por exemplo, em São Paulo, todos os bairros da cidade de São Paulo estão cobertos com 5G 3,5 GHz. Assim como no Rio de Janeiro. Nós somos a única operadora com cobertura em todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. Entendi. E a TIM já estava, né, num patamar, digamos, muito elevado com o 4G, né? Já estava com projetos até no interior, né, nos campos, né? Isso. E então, quais são as tendências que a TIM está, digamos, utilizando, está aproveitando do TI e da inovação para chegar a melhorar também, né, essas ferramentas? Então, isso aí foi bom você ter perguntado isso, porque assim, essa é uma história bem longa, né? Eu acho que assim, ninguém consegue imaginar, né, eu acho, que a TIM fez isso de um ano para o outro, de um dia para o outro. É um trabalho, né, que nós já vínhamos fazendo há muito tempo. Então, por exemplo, um trabalho que a TIM já vem fazendo já há muitos anos é o de virtualização da sua rede. O que significa isso? Virtualização. Significa você ter todos os seus elementos de rede funcionando em máquinas virtuais, que são computadores normais, que você poderia utilizar para TI, só que com um ambiente de virtualização onde você consegue colocar os seus componentes de rede funcionando nela. Isso te dá uma agilidade enorme para você atualizar a sua rede, porque é tudo software. Então isso é um pouco as tendências do que a gente está vendo em telecomunicações, são tendências mundiais, né? Isso não é uma invenção da TIM, não é uma aventura nossa, mas foi uma decisão que nós tomamos lá atrás de virtualizar a rede. Além de outras tecnologias que nós viemos usando de maneira pioneira
de maneira mais acelerada que nossos concorrentes. Então isso foi possibilitando a TIM avançar muito rapidamente com o 4G. Uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, a TIM tem a maior cobertura 4G do Brasil, disparada. E a gente tem a meta de até 2023, ano que vem, ter 100% das cidades brasileiras, dos municípios brasileiros cobertos com 4G. Nós já estamos quase lá. Corre o risco até da gente antecipar essa meta para 2022. Entendi. Então nós temos disparado a maior cobertura 4G. E isso foi uma aposta da TIM, foi uma decisão consciente de que, olha, não precisamos avançar mais na cobertura da segunda geração e da terceira geração. Nós precisamos avançar a cobertura da quarta geração. Aí de novo vem um outro tecnicismo, que a TIM foi a primeira operadora e hoje é a maior operadora no Brasil com o serviço de voz em cima de 4G. As outras operadoras continuavam usando um serviço que quando você estava em 4G, que era a melhor rede para transmissão de dados, se você recebesse uma chamada de voz ou fosse fazer uma chamada, você tinha que ir para tecnologias anteriores, para 3G ou para 2G. A TIM não, você continua em 4G. Possibilita o completamento de chamadas mais rápido, melhor qualidade de chamada. Essa é uma coisa que a gente percebe mesmo no dia a dia, né? Que mesmo não sendo muito técnicos, você vê, tá ligado? Não, e o interessante disso é que isso é um detalhe, pode parecer um detalhe, mas que quando a gente evoluiu para o 5G, isso faz toda a diferença, porque na quinta geração, quando você tem uma chamada de voz, ou você a faz no 5G, ou você vai para o 4G. Não tem a possibilidade de ir para o 3G e 2G. Então, quem ainda não tinha chamada de voz no 4G tem uma dificuldade adicional. Então, são uma série de questões técnicas, eu posso enumerar várias aqui, eu acho que pode ficar até um pouco cansativo o podcast, claro. Mas tem uma série de questões técnicas que a TIM foi adotando e que facilitaram muito essa evolução. Então, também no 4G, um outro detalhe muito importante, nós fomos a primeira operadora a ativar o que se chama de Narrowband IoT, que é uma tecnologia de rede móvel específica para a internet das coisas, a IoT. Uma outra coisa que nós temos hoje, a maior cobertura, onde tem 4G da TIM, tem IoT, tem o Narrowband IoT. Então é uma tecnologia que permite que você conecte objetos com um consumo de bateria baixíssimo, um consumo de energia baixíssimo. Então é a tecnologia mais adequada para a internet das coisas. Isso possibilita, por exemplo, projetos de cidades inteligentes, ou de outras soluções para o agronegócio, por exemplo, de você ter alguma coisa que você possa colocar em algum animal, um boi ou alguma coisa assim, com um custo mais baixo, com baixo consumo de energia, fica mais leve. Então você tem uma série de vantagens, entendeu? Por ter o Narrowband IoT. É isso que a gente pensa, assim, né? Que a gente começa a ver as coisas. Você falou agora, cidades inteligentes. Né? Cidade inteligente é uma coisa assim, sabe? Cada vez mais discutida, falada, sabe? E que o 5G entrando vai trazer essa velocidade, essa latência toda no processo, e as cidades inteligentes precisam disso, o IoT que está vindo também, que vai trazer, e isso vai transformar toda a questão de mobilidade urbana nas cidades, tá? A questão que a gente vai ter aí com os sistemas de carros elétricos que estão chegando aí, quer dizer, tudo isso muda esse perfil, né? Então, como vocês estão trabalhando assim, um pouco mais? Fala um pouco mais dessa questão aí de TIM, cidades inteligentes, tá? Tecnologias que estão voltadas para esse negócio. Conta pra gente aí um pouco aí esse cenário aí. Assim, o interessante disso tudo é que a gente tem que ter a percepção de que todas essas soluções, esses serviços, dependem não só de tecnologia, mas até de modelos de negócio criativos. Como tinha sido mencionado aqui um pouco antes, a questão do campo conectado. A gente tem uma solução que foi um modelo de negócio para viabilizar o TIM 4G no campo. Então nós saímos na frente nisso também, viabilizando a cobertura de fazendas e de agroindústrias com um modelo de negócio que viabiliza isso, beneficiando não só as agroindústrias, mas também a população a cidade, que vive ali por perto. Atendendo o agronegócio. Atendendo o agronegócio e também as populações que estão ali naquela região, que são cidades pequenas, pouco densas populacionalmente. E assim a gente conseguiu uma forma de atender. E nesses casos a gente atende só com 4G. A gente não coloca nem 3G nem 2G. Já com vista dessa evolução. Dentro do que você comentou de cidades inteligentes, o que é interessante? A gente já começa a trabalhar, inclusive, com parceria com empresas italianas também, como a Enel. E que a gente tem soluções, por exemplo, que começam com iluminação pública. O Brasil, você tem algumas cidades já que partem para soluções de PPP, de parceria público-privado,
em que você pode ter iluminação pública também oferecendo serviços adicionais, como conectividade. E aí a TIM entra para viabilizar não só a iluminação pública inteligente com o Narrowband IoT, que é baixo consumo e também uma alta cobertura, mas também com a viabilização de soluções de banda larga com 5G, por exemplo. Então a gente pode se beneficiar dos postes de iluminação pública para você estar oferecendo uma melhor cobertura 5G de banda larga. Ou seja, você atua no espectro inteiro, tanto na banda estreita do IoT, quanto também na banda larga, por exemplo, de uma câmera que você pode ter ligada a um poste de uma cidade inteligente, para você estar fazendo um reconhecimento ou um controle de semáforos, ou fazer segurança para identificação de veículos, ou até contagem de veículos, controle de vagas de estacionamento. As aplicações são infinitas. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta, a TIM entende que para trabalhar nisso vai ter que sempre trabalhar em parceria. Não tem como a TIM fazer tudo. Nós temos que fazer muito bem a nossa parte, que é a parte de conectividade. E ir agregando valor a isso, seja com parceiros ou seja com algumas coisas que nós possamos agregar valor em torno da nossa rede móvel. Muito bom. Perfeito. Attila, nós temos sempre uma pequena pausa, né, no nosso Infraparlare, nos nossos podcasts, chamada Hora do Café, um cafezinho com os nossos convidados, né, da Hora do Café. Então vamos escutar as dicas, né, de hoje. Tá bom. Voltamos já. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Olá, eu sou a Bárbara, do Departamento Comercial da Italcam, e hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre o COINFRA. O COINFRA é o Comitê de Infraestrutura da Italcam e tem como principal objetivo reunir os associados pertencentes diretamente e indiretamente ao mundo da infraestrutura para criar sinergias, trocar informações e aumentar a visibilidade no mercado brasileiro e o desenvolvimento de cada associado no mundo da infraestrutura. O comitê consta com uma diretoria estruturada e com membros como Pirelli, TIM, Enel, entre outros. As principais atividades do comitê podem ser elencadas em alguns pontos. 4. Rodadas de B2B, encontros de networking, eventos com as principais instituições do segmento e, sobretudo, atividades que têm como objetivo a criação de conteúdo temático, como esse podcast aqui. Para saber mais sobre o comitê, é muito fácil. Entre no nosso site www.italcam.com.br e associe-se. Ciao a tutti! Bom, voltamos aqui do nosso cafezinho com a Attila Xavier, da TIM. E a pergunta agora que eu queria... Primeiro, a TIM, ela, sabemos, é uma empresa que nasce na Itália, né? Tem toda uma história, uma multinacional, mas tem uma história muito grande aqui no Brasil, porque veio nos anos 90, então se desenvolveu como empresa brasileira, inclusive, né? Sem dúvida. E hoje ela é uma grande empresa brasileira, né? Sem dúvida. Quais são o relacionamento, assim, a TIM Itália e TIM Brasil se trocam informações, tem uma, digamos, claro que tem parceria, né, mas inclusive deve ser uma das maiores, né, a TIM Brasil, de todas as TIM que tem no mundo, né? Sim. De fato, a TIM está no Brasil já há muito tempo, se desenvolveu principalmente com uma cobertura nacional a partir do leilão do GSM, lá pelos idos dos anos 2000, mas desde 90 e pouco, já com TDMA, já existia a TIM. E eu posso dizer que nós temos uma relação com a Itália muito boa. Tá? Eu já tenho uma experiência já com multinacionais de algum tempo, com outras multinacionais. Eu diria que a relação da TIM é exemplar, no sentido de que não existe uma interferência, mas sim uma parceria. Uma parceria tecnológica e também de troca de ideias, de modelos, de negócio e tudo mais. A gente tem assim, as experiências da TIM Itália
A empresa é muito aberta em compartilhar conosco os resultados e nos dá liberdade para desenvolver soluções também aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é muito bom. E existe um intercâmbio até de profissionais. O nosso CEO, Pietro Labriola, era o CEO aqui da TIM Brasil e agora é o CEO da TIM Itália. Ah, perfeito. Então, vai e vem, né? Vai ver, é isso mesmo. Isso é muito interessante e importante, né? A gente vê assim, esse trabalho que é feito, Sim, né? Brasil, Itália, Itália, Brasil. Sabe? É muito importante a gente estar fazendo isso, é muito fundamental. Sim. Tá? E Átila, assim, uma questão que hoje é fundamental aí nos mundos modernos, né, de administração e tudo mais, empresa, é a questão do ESG, né, que está aí, né, o ISG, né, tal, as questões ambientais, governamentais e sociais, tal. O que a TIM tem trabalhado com isso? Como é que ela tem feito? Quais as ações aí que você tem aí de cabeça, vamos dizer assim, para contar para a gente aí? Mohamed, assim, são várias ações. A TIM tem um compromisso muito forte, isso inclusive está nos objetivos dos executivos, tá? De cumprir metas relacionadas ao ESG, né? Ao ambiental, governança e social. Temos metas relacionadas, por exemplo, a número de executivas, né? Um percentual de executivas mulheres ocupando cargos diretivos na empresa. Também de pessoas de cor negra, também ocupando cargos, e de número de funcionários, pessoas com necessidades especiais. Além disso, temos também metas mais pelo lado ambiental, de reciclagem, de ter soluções para descarte de resíduos sólidos, né? Consumo de energia. Nós temos metas, por exemplo, de consumo de energia por bit nas nossas soluções de rede. Em relação de governança, temos os conselhos que trabalham na empresa e temos um trabalho de ético muito forte, um controle de ações e de tudo que é feito pelos funcionários. Programa de compliance. Um programa de compliance muito bem estruturado e muito bem acompanhado pela empresa. Então, assim, é muito bacana ver isso, porque você vê que tem um compromisso da empresa, não só com os acionistas, mas com todos os interessados, também a sociedade, o governo, os próprios clientes. Sim. Então existe uma visão muito clara e isso é falado pelo CEO, pelo nosso atual CEO, como já era pelo anterior, o nosso atual é o Griselli, Alberto Griselli. Existe um compromisso muito, muito grande com isso. Foi até interessante, nessa semana a gente teve o Team Talks, é um evento que a empresa organiza, que inclusive é aberto para a comunidade. São vídeos, a gente grava isso em vídeos, né? Que ficam no YouTube disponíveis para quem quiser ver. Um modelo parecido com o TED. Sim. Mas depois é um vamos dar uma olhada. É bem legal. E foi, inclusive, o Griselli falando disso. Tem um painel, ele conversando exatamente. Por exemplo, a gente tem uma iniciativa muito legal, não sei se vocês já ouviram falar, a TIM já tem o compromisso de ter a primeira favela 5G. Olha aí, que eu acho que vai ser do mundo, tá? Eu não me atrevo a afirmar, porque eu não fiz uma pesquisa, claro. Mas com certeza do Brasil é. Do Brasil é. Então, 5G na favela. É um projeto junto com o Criando Falcões, que é a ideia de você começar a viabilizar, a gente acredita muito nisso, né? Que a tecnologia pode viabilizar uma melhora na vida das pessoas. Então é você levar não só a tecnologia, mas a conectividade, a possibilidade de uma conectividade de qualidade. Para pessoas que vivem em regiões mais carentes, como uma forma de você trazer, não só o Estado, né, mas você trazer condições para que essas pessoas trabalhem e se desenvolvam. Uma outra questão, por exemplo, dentro desse... Como é que você pode fazer o link disso? Né? Pô, você vai levar 5G para uma favela, para quê? Hoje, todo o call center da TIM trabalha de casa. A partir da pandemia, nós fizemos essa virada e hoje isso já está definido, dessa forma. Então, trabalha de casa. Quando você junta uma coisa com a outra, uma favela 5G com todo o atendimento ao cliente sendo remoto em casa, você pode ter pessoas nessa favela com 5G fazendo atendimento de casa. Fazendo serviço. E a favela em questão é no Rio de Janeiro? É aqui em São Paulo, aqui em Marte. Qual? Desculpa. Marte. Tá. Vai ser aqui em São Paulo. Vai ser aqui em São Paulo. Interessantíssima essa... E aí a ideia é depois expandir isso para outras comunidades. Então eu acho muito interessante isso dentro do ESG, porque você vê, não é só da boca para fora. Não é só uma coisa é de você realmente, olha, eu quero trabalhar para ajudar a desenvolver a sociedade. Entendeu? E também porque a economia não é que para
a economia ela entra em todos os bairros da cidade, né? Exatamente. E até anda rápido, né? Tem, né, favelas em São Paulo onde a economia é muito dinâmica. Sim. No Rio também, Também. conheço menos, né? Sim. Mas deve ser, com certeza. Com Então, certeza. o 5G ajuda como ajuda em bairro, digamos, né? É lógico. Não, é importante isso, porque assim, às vezes a gente tem uma imagem um pouco distorcida, né, Sim. pelas notícias que a gente vê das favelas. sim, né? Então é você tem uma impressão verdade. de que na favela só tem pessoas ligadas ao crime. Isso não é verdade. Não, A claro. maioria das pessoas ali não é ligada ao crime. Não, É uma minoria que realmente causa uma impressão Sim, muito ruim. E aí, por isso, é difícil as empresas chegarem lá Sim. e assim, a TIM está se atrevendo a isso, acho que de uma maneira ousada e inovadora, a tentar levar esses recursos para essas pessoas, Sim. porque a gente acredita que isso ajuda a melhorar a vida das pessoas. Verdade. Com certeza, principalmente do lado da educação, né, que a gente vê hoje. Sim, tantas sim. Crianças aí precisando estudar, querendo entrar no seu celular ou num computador para poder estudar e que hoje, querendo ou não, tem condições hoje em algumas comunidades aí deles terem acesso a isso, mas não tem o sistema, né? Não tem Sim. como acessar, não tem a internet facilitando. Ô, Médio. E esse trabalho é muito, muito importante. E ainda ligado a isso, e dentro do que eu comentei das parcerias, a TIM tem parcerias, por exemplo, com bancos, com o C6, Ah, C6. Tá. em que a TIM, um cliente compra uma linha TIM e já ganha uma conta no C6, o que facilita a vida dessas pessoas, mas também com instituições educacionais como o Croton, com cursos remotos, inclusive com cursos gratuitos, indo na linha do que você falou agora, da gente viabilizar com a conexão, não só a conexão, mas você viabilizar a formação dessas pessoas. As pessoas terem acesso a cursos e treinamentos, e formação de maneira geral. Né? Sim, Aí é uma novidade. Eu sou professor, já dei aula na Croton, tá? Aula à distância, inclusive pela Croton, e não sabia disso. Pois é. E como os tópicos de ESG, né, são tópicos além do Brasil, né, são tópicos mundiais, né, que todos os países, todas as empresas do mundo estão, digamos, tocando, enfrentando. Então, é importante porque a gente sabe que, né, como dizemos, as periferias, as favelas são, digamos, têm os mesmos problemas em qualquer lugar do mundo. Então, isso pode ser replicado também em várias outras cidades e países. Mas, bom, Átila, nós terminamos sempre os nossos episódios com a mesma pergunta, né? Sempre é a mesma, né? Você sabe, tem o ditado, todos os caminhos levam para Roma, né? E aqui cabe bem, né? Então, assim, qual é a sua Roma, a Roma profissionalmente falando, né? A sua pessoal e também da TIM, o seu norte, né? O seu objetivo, visão que você quer compartilhar com os nossos amigos aí do Infraparlário? Olha, o meu objetivo, junto com a TIM, Sim. é de tornar a TIM a empresa mais querida do Brasil. Lógico que a gente também gostaria que fosse a maior. Sim. Vamos trabalhar para que seja também a melhor, mas eu acho que o principal é que seja mais querida. Eu acho que essa é a chave para conseguir os outros resultados, né? E em termos de tecnologia, eu acredito muito que com a tecnologia que a gente pode desenvolver, e isso é o meu objetivo principal, pessoal, me desenvolver tecnicamente, conhecer cada vez mais as tecnologias que possam possibilitar isso, que possam permitir essa evolução da empresa de modo a atender mais pessoas de uma maneira melhor, com custos mais razoáveis e com uma qualidade sempre melhor. Perfeito. Muito Muito importante Muito isso. importante, muito. Importantíssimo. Bom, agradecemos então Átila Xavier da TIM, agradecemos Mamed sempre por acompanhar, Eu né? que agradeço a Alessandro mais uma vez, Tá joia. ao Átila Infraparlário. da TIM por estar participando do nosso Infraparlário, mais um episódio aqui que a gente está Sim. fazendo e que é fundamental e contamos com vocês lá participando constantemente do nosso Coinfra, Sim. tá? Que é fundamental a presença da TIM e trazer toda essa tecnologia para nós lá. Tá ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês também a oportunidade, foi um prazer. Contem comigo. Então, até a próxima. Agradecemos todos vocês que nos acompanham. A Italcam, a Câmara de Comércio Italiana, e o Coinfra, né, que é o protagonista dessa série. Isso aí. Um abraço, até a Abraço próxima. a todos. A presto. Abraço.